Critério do Dauphiné 2022, quarta etapa, contrarrelógio individual, 32 quilômetros. Para quem gosta do resumo, vitória do Filippo Ganna. Segundo lugar para o Van Aert, o que é simplesmente incrível, porque ele combinar tantas qualidades distintas e ainda ter um ótimo contrarrelógio que é extremamente específico, competir com atletas que se dedicam a hora de dedicação em posicionamento na bike de triatlon de um cara especializado em contrarrelógio é infinitamente, o número de horas é infinitamente maior do que um cara que tem uma agenda muito mais complexa como o Van Aert, que tem que treinar muito mais, ele tem muito menos tempo disponível para treinar na bike de contrarrelógio, e como a gente sabe, na bike de contrarrelógio qualquer detalhe faz muita diferença, então para o cara ter uma performance parecida com um cara que é especialista em contrarrelógio, é porque ele realmente ele é um monstro. E ele continua com a camisa amarela e acumulando a camisa verde. Esse é o resumo do resumo. Agora, para quem gosta de falar sobre essa história, esse é o percurso plano, ele tinha um cucurutuzinho, uma subidinha, o que na verdade não muda a característica ou ser um contrarrelógio orientado para os caras que têm o maior motor, aonde a potência absoluta é mais importante do que a potência relativa. Nesse caso, o que importa é o tamanho do motor do cara, né? Diferente de um contrarrelógio que teria mais montanha, onde o peso, onde a relação peso-potência seria mais importante. Nesse caso, vai na raça mesmo, vai na perna, e a grande expectativa era em relação ao que aconteceria com a camisa amarela. Eu não diria que a expectativa era em relação à camisa amarela, acho que a expectativa é em relação a os ciclistas que todo mundo está de olho, como por exemplo o Primož Roglic. O Roglic está lá escondidinho, tá ganhando ritmo e etc. Eu vi uma entrevista dele, é incrível como o cara é um cara leve, ele responde todo mundo, ele não fica escondendo o jogo, ele é realmente surpreendente. E até onde eu sei, ele é super admirado dentro do pelotão também, o que geralmente não é comum. Tem vários atletas por aí, vários ciclistas que nós como torcedores a gente acha super legal e etc, mas quando você começa a ver as entrevistas e as agulhadas, dá pra perceber que os caras não são muito queridos não. O Filippo Ganna, como todo contrarrelógio, a largada é invertida em relação à classificação geral, ou seja, os últimos classificados, eles são os primeiros a largar. O primeiro cara que fez um bom tempo foi o Durbet, da Bike Exchange, e esse tempo ele foi pulverizado pelo Filippo Ganna, que parece que é oficial. O Filippo Ganna ele está no processo de se tornar um ciclista de classificação geral. Dá para perceber, pelo menos visualmente, ele já está menos pesado, não dá para falar mais gordo, não dá, né, meu? Ele tá perdendo massa muscular, pronto, porque a única coisa que os caras têm para perder é massa muscular, e é uma equação bem complicada, né? Você diminuir o peso, que para eles representa basicamente massa muscular. Então o cara tem que ficar monitorando a relação peso-potência, para saber que horas que isso vai descompensar, né? É muito mais fácil quando o cara começa perdendo massa muscular da cintura para cima, né? Então, principalmente quando o cara é mais parrudão, ele tem um potencial de perder mais peso, mas enfim. Eu tenho minhas dúvidas de que, apesar de ser quase oficial que ele vai se preparar para a classificação geral, eu tenho minhas dúvidas disso. Eu acho que em algumas provas de uma semana, talvez, mas para uma prova de grande volta, se isso fosse verdade, já estaria num processo, num nível muito mais avançado. Porque na dinâmica que o ciclismo está hoje, os caras não fazem mais esses projetos de 5 anos. O Filippo Ganna daqui 5 anos vai participar da classificação geral. Os caras moem o cara agora. O Hayter da Ineos, que é o campeão de contrarrelógio britânico, fica de olho nesse cara. Esse cara é um absurdo. Ele, o Vingegaard, o Primož Roglic, que é óbvio, mas principalmente o Hayter e o Vingegaard, pelo amor de Deus, cara. E o contrarrelógio sempre está mudando posicionamento, bike,
Os caras eles precisam de muitas horas no túnel de vento, ou muitas horas na bike de contrarrelógio para ajustar a postura. Vingegaard a 1 minuto 09, a 1 minuto e 10 do Filippo Ganna, o que é um tempo bem respeitável. Goggenhardt, deixa eu ver aqui. Essa foi a troca do McNulty. Escapou a corrente. Daí ele estava segurando a bike, em vez dele segurar a bike firme para o mecânico conseguir fazer o trabalho dele de forma mais fácil, o McNulty ficava chilicando e daí ficava balançando a bicicleta e o mecânico, enfim, no final das contas, desistiu de voltar a corrente para a coroa, pelo que parece, ele estava com uma coroa única, e daí resolveram trocar de bicicleta, ele ficou ali com a perninha parecendo um cachorro fazendo xixi, chilicando, ficou todo bravinho ali, voltou para a bike e pronto. Caruso. O surpreendente foi o Cattaneo, meu. O Cattaneo pegou e apareceu, acho que segundo na classificação geral. Cara, de onde que o Cattaneo apareceu? Eu nem sabia que o Cattaneo tava no critério do Dauphiné. E de repente o cara pipoca lá, puf! Segundo lugar, fez um tempo super respeitável. Qualquer tempo, menos de 1 minuto do Filippo Ganna é um puta contra-relógio. Então, assim, seu objetivo de vida vou fazer um contra-relógio, eu tenho que fazer menos de 1 minuto de diferença do Filippo Ganna, tá beleza. Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os caras da Jumbo-Visma, da Jumbo-Visma, eles têm um posicionamento parecido que, nesse momento, o cotovelo não é tão projetado para frente. Eu não sei se foi... É difícil, né? Porque cada hora a câmera muda de posição, mas pelo menos o Vingegaard e o Primož Roglič, eles têm uma posição muito parecida na bicicleta. Provavelmente, né? Mesmo técnico, mesmo conceito, mesma filosofia de posicionamento, de ganho aerodinâmico. Tá ali o Roglič, pela transmissão, pelos gringos, ele estava só preocupado em fazer um contrarrelógio sólido. 41 segundos do Filippo Ganna, eu acho que pode ser considerado sólido. E a grande expectativa do dia era um monstrão do Van Aert. Vai entender como o cara consegue ganhar etapa de montanha, fazer prova clássica, prova de uma semana e ainda fazer bem contrarrelógio, cara. Cara, esses caras são um absurdo. Tem uma hora que mostra 65 por hora sozinho. E não era que tava a favor do vento, descida, não, no plano. E aquele quase pegou o Gadu. Lembra da etapa de ontem que o Gadu passou, né? Quando ele foi comemorar, o Gadu passou por ele. Eu acho que o objetivo... o Gadu largou 2 minutos antes. E eles chegaram com uma diferença de segundos. Olha o Van Aert, ele quase, por 2 segundos, ponto 30, ele não bate o Filippo Ganna, o que é impressionante. De novo, se for considerar o tempo de dedicação, provavelmente o tempo de dedicação do Filippo Ganna no contrarrelógio, que é o foco dele, comparado com o Van Aert, por uma diferença de 2,3 segundos, que isso? É absurda essa diferença. Essa é a classificação. Ganna, Van Aert, Hayter, Cattaneo. Cattaneo fez um ótimo... Filippo Ganna e o Van Aert, eles estão destacados de todos os outros, né? Porque é uma diferença de apenas 2 segundos. Daí começa o Hayter a 17 segundos, que também tá mais para os 3 primeiros do que para o restante. E daí do Cattaneo para trás é o restão. Cattaneo, Roglič, Durbridge, Vingegaard, Caruso, Goggenhardt. E daí o que aconteceu com a classificação geral? Aqui, classificação geral. Ó, vou até deixar aqui o olho. É que isso vai transformando na camisa amarela, mas vou deixar assim como se estivesse saindo luz da cabeça, do olho do Van Aert. Van Aert, o Cattaneo a 53 segundos. Daí o que aconteceu foi que o Van Aert se destacou na classificação geral. Né? Não foi nem que não foi nem que o Cattaneo apareceu em segundo na classificação geral. É que entre o Cattaneo e o Mathieu Van Der Poel, entre o Van Aert e o Cattaneo, todos que estavam aqui no meio desapareceram. Daí, consequentemente, o Cattaneo ele foi empurrado para cima. O Roglič, sem fazer força, sem fazer nada,
tá em terceiro, 56 segundos. Vingegaard, Haidt, Caruso, Goggenhardt, Pesqueira, Jorgensen e Ben O'Connor. Eu acho que é isso. Esse é o critério do Dauphiné. Tá bacana. Nada excepcional, nada muito legal, nada muito controverso. É só para ir. É literalmente o esquenta do Tour de France. Acho que é isso. Abraço. Tchau.